Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Vamos agora ao resumo do próximo capítulo da novela Quando Me Apaixono. Mas antes, peço para todos vocês compartilharem o vídeo com todas as pessoas que gostam dessa novela, sejam seus familiares ou amigos. Antes de irmos para o resumo de Quando Me Apaixono, deixem seu like e se inscrevam-se no canal. Também deixe aqui nos comentários o que estão achando da novela. Jerônimo conversa com Regina. Ele diz que também está preocupado com Renata e espera que ela aceite vê-lo. Jerônimo vê as mensagens de Renata, onde ela aceitou vê-lo. No dia seguinte, Álvaro diz que consegue esquecer de tudo e de todos, menos de Carina. Por isso, espera que ela não refaça a vida com ninguém, porque jamais permitirá isso. Augusto está indo viajar. A enfermeira pede para fazerem um teste rápido nele, para saberem se ele está com o vírus da influenza. A enfermeira diz a Augusto que não pode autorizá-lo a viajar, enquanto um doutor não examiná-lo. Jerônimo está no bar. Renata chega a ter o amado. O lindão abraça a maravilhosa. Ela diz que não sabe como está, e só sabe que dói muito ser filha de uma mulher que lhe odeia e que é uma assassina. Renata pergunta se ele sabia dos resultados do exame quando se viram ali da última vez. Ele diz que não, pois Regina ainda não tinha recebido. Jerônimo diz a Renata que tinha certeza de que a filha de Regina era ela, pois isso explicaria muitas coisas. Renata diz que infelizmente é filha de Josefina, apesar de tudo. Jerônimo lamenta tudo por ela. Renata diz a Jerônimo que sabe que para ele pesa muito ela ser filha de uma assassina, da mulher que matou o irmão dele. Ele não nega que isso afeta, mas garante que a ama. Renata diz que não adianta ele amá-la se não aguenta isso. Jerônimo diz que por ela é capaz de fazer qualquer coisa. Ele diz que a ama mais que a si mesmo e pode renunciar a tudo, menos ao amor dela. Outra empregada conta para Manrique que Josefina invadiu a casa e bateu no jardineiro e vestiu a roupa dele. A empregada revela que Eulália estava assustada e viajou para o povoado, onde mora com a mãe dela. Jerônimo garante que ama Renata. Ela diz que o ama e seu amor por ele vai estar sempre com ele, sempre presente. Jerônimo diz que vão passar o resto da vida juntos. Renata diz que seu amor é dele. Ele diz que seu amor por ela também e revela que a ama. Os dois se abraçam. Augusto volta para casa. O feioso diz que os imbecis não deixaram ele pegar o voo. Ezequiel diz que a epidemia é real, porque o padre está de cama e cancelou todos os assuntos da igreja. Augusto se enfurece porque queria chegar ao México. Jerônimo leva Renata para o seu apartamento. Os safadinhos vão reviver os momentos deliciosos de paixão e prazer, depois de muito tempo sem fazer um amor. Jerônimo começa a tirar a roupa de Renata. Ele quer amá-la e sentir novamente a sensação ótima, que é de fazer amor com ela. Eles se beijam apaixonadamente. Renata tira a roupa do safado. Eles riem. Carina vai falar com Lázaro à noite. A dramática chorona pede para conversarem do que está havendo entre eles. Ela diz que ele está frio, distante e não a procura mais, nem fala com ela como antes. Lázaro diz que esteve muito ocupado. Ela diz que claro, e ele esteve ocupado, passeando com a Aurora. Carina pergunta se é por Aurora que ele se afastou dela. Lázaro pergunta como ela pode perguntá-lo isso. Carina diz que não encontra outra explicação e pergunta o que está acontecendo. Ele nega ter algo com a Aurora. Carina pergunta para onde ele saiu de noite com a Aurora. Lázaro diz que levou a Aurora a outro lugar. Ele diz que não sai com ela, mas à noite aconteceu algo entre eles. Carina fica surpresa e quase chora. Ela surta e diz que esperava isso de qualquer um, menos dele. Regina diz a Roberta que Renata foi ver Jerônimo. Regina diz que Jerônimo a avisou que tem intenção de voltar com Renata. Regina diz que de alguma maneira, com o que Jerônimo descobriu de Fina, todos os obstáculos entre eles terminaram. Roberta pergunta se Jerônimo não se importa por Renata ser filha de uma assassina. Regina diz que o amor que Jerônimo e Renata sentem um pelo outro é maior que isso, e nada daria mais felicidade que vê-los felizes, juntos.
Roberta concorda. Regina diz que está segura, que ela encontrará um bom homem, que a ame, a valorize e a faça muito feliz. Roberta pergunta se Regina tem internet. Ela pede o computador de Regina emprestado. Regina diz que já traz. Regina diz a Roberta que sabe que isso aconteceu rápido demais entre elas, mas tem esperanças de que um dia ela a chame de mamãe. Regina sai. Josefina está disfarçada e passa próximo à casa de Regina. Ela vê que lá tem 2 seguranças e se afasta. Honório alimenta Constança. Ela comenta com Adriana que Constança se saiu muito bem na terapia. Constança tenta pegar o garfo para comer. Honório pede que ela não se desespere. Josefina liga para o celular de Roberta. Adriana o atende. Josefina se irrita e desliga. Adriana diz que não sabe quem é, mas desligaram quando ouviram sua voz. Adriana suspeita que seja Josefina. Constança fica preocupada e resmunga. Adriana pede que Constança não tenha medo, porque ninguém a fará mal. Lázaro diz a Carlos que acha que será mais fácil Carina se esquecer dele e do casamento, por pensar que ele ficou com Aurora. Lázaro diz que já aceitou que ele e Carina não poderão estar juntos, por mais que tentem de tudo. Alzira consola Carina, enquanto ele chora e esperneia igual um bebê. Ezequiel chega ali e vê Carina chorando demais. Alzira diz que Lázaro está enganando Carina e tem uma aventura com Aurora. Ezequiel fica indignado e pergunta desde quando. Alzira diz que Hermínia viu Lázaro saindo com Aurora à noite. Ai, gente, só no interior mesmo, para virar toda essa fofocaiada, viu? Só pela Hermínia ter visto Lázaro sair com a Aurora, já virou todo esse rolo, viu? Paciência, viu, gente? Depois de fazerem amor e matarem à vontade, agora Jerônimo e Renata jantam. Ela o chama de lindo. Jerônimo diz que sonhou várias vezes com esse delicioso momento deles 2 juntos, sem obstáculos. Renata diz que ele não sabe o quanto ela o ama. Jerônimo a beija. Renata diz que quando pensou que o tinha perdido, quase morreu. Roberta fala com Augusto sobre sua irmã, Renata. Roberta diz que Renata está nos braços de Jerônimo. César chega à casa de Adriana para conversarem. César diz que se perdeu e não sabe o que aconteceu. Ele começa a esquecer demais das coisas. Adriana diz que ele tem estado distraído demais. Ele pede um copo d'água para tomar remédio, porque está com uma dor de cabeça que não acaba mais. A Adriana dá água para ele. Ela pergunta se ele já viu um doutor, porque essa dor de cabeça que ele está sentindo não é nada normal. A Adriana diz a César que quer que conversem sobre coisas importantes. César pergunta sobre a mãe dela. Adriana pergunta se ele está perguntando de Constança. Ela fala que Constança está muito bem, e seu pai e ela já foram dormir. Adriana diz a César que tomou uma decisão e seu coração já escolheu. Ela diz que estava dividida entre Matias e ele, mas já não tem dúvidas. Ela diz que ele foi muito lindo com ela, mas é com Matias que vai ficar. Julieta liga para Matias para saírem juntos, mas ele diz que vai ir a uma convenção com a Adriana. Ele diz que voltará no fim de semana. Julieta deseja que ele passe o dia muito bem e que ligue para ela depois. Matias está ansioso para fazer amor selvagem com a Adriana. César entende a Adriana. Ele diz que se ela ama Matias e ele e ela, vai se retirar da vida dela. A Adriana diz que Matias chegou mais rápido no seu coração. Ele se acha um perdedor. César dá adeus a Adriana. Ela também diz o mesmo. César está indo quando, de repente, desmaia. A Adriana fica preocupada com ele. Jerônimo fica deitado com Renata no sofá. Renata diz ao amado que se preocupa porque não sabe o que seus filhos vão pensar quando souberem que sua mãe foi a assassina do irmão dele. Ele pede para não falarem disso. Renata tem medo disso. Renata diz a Jerônimo que talvez seja melhor eles não terem filhos, pois seus filhos podem herdar as maldades de Josefina. Ele brinca com ela e diz que é importante eles criarem seus filhos num ambiente amoroso, seguro. Renata diz que pensa em muitas coisas. Ele diz que nada é determinante, porque se criarem os filhos com carinho, amor, beijo, num casamento lindo, ele beija ela. Renata diz que sua mãe nunca lhe falou de sua infância, mas acredita que deve ter sido muito difícil para ela se comportar assim e ter essa atitude. Jerônimo diz que ela estará bem tranquila e terá ao lado um homem como ele, que a encha de carinho. Beijos. Eles se divertem juntos. Adriana conseguiu fazer César reagir.
Ele recupera a consciência e pergunta o que aconteceu. Ela diz que ele desmaiou agorinha. César estranha e se pergunta o que aconteceu e o que está fazendo ali. Ela pergunta se ele não se lembra. César piora cada vez mais e não consegue se lembrar muito bem. Ele decide sair. Ele dá um beijo no rosto de Adriana e sai. Jerônimo e Renata se beijam deliciosamente. Renata diz a Jerônimo que antes dessa noite maravilhosa acontecer, já tinha tomado a decisão de terminar com Augusto, mas ele não veio ao México e não pôde falar com ele. Jerônimo pensa o mesmo e diz que já falou com Marina e ontem terminou com ela. Renata comemora e diz que ele a ama. Eles se beijam e seguem nos carinhos e amassos. Regina diz a Gonçalo que Roberta já dormiu e está feliz, porque já tem sua filha em casa e não pode acreditar. Regina diz que sonhou tanto com esse momento que nem parece verdade. Ela diz que só falta sua mãe para dizer que por fim tem sua família completa, a família deles. Gonçalo diz que ela precisa de tempo para acostumar a falar nossa família. Ele diz que quando se casarem, ela pensará em todos como uma grande família. Regina se sente agradecida a Deus por trazer sua filha sã e salva. Ela diz que perdeu sua filha há quase 24 anos atrás e a vida lhe presenteou com duas. Regina também quer ser mãe de Renata. Os dois se beijam. No dia seguinte, Ezequiel pergunta se Lázaro se meteu com Aurora. Lázaro diz que não e revela que disse isso a Karina para desiludir ela. Ezequiel fica furioso com ele e diz que tem confiança nele, porque disse que seu patrão queria matar a Aurora. Lázaro decide contar toda a verdade para Ezequiel. Karina revela a Alzira que vai vender sua casa para o Carlos. Ela diz que vai ir embora do povoado para sempre. A Alzira sente um incômodo. Ele pergunta para onde Karina irá. Ela diz que para um lugar longe do homem que ama. Alzira aconselha ela a não fazer isso. Karina diz que precisa fazer isso, porque é doloroso demais ficar ali e vai começar a arrumar as coisas para viajar. Ezequiel suspeita que seu patrão mandou matar o Álvaro. Lázaro fica surpreso. Lázaro diz que Jerônimo não tinha dito nada a eles, para não ficarem ainda mais comprometidos. Ezequiel diz que seu patrão é uma má pessoa e tem medo de estar aos serviços dele e não gostaria de correr o mesmo risco de Álvaro ou Aurora. Lázaro diz que precisam encontrar a forma dele se safar de tudo isso.